e vivemos uns 8 anos, até perto de 1930, na maior orgia intelectual que a história artística desse país já revelou. É com essa delícia de Mário de Andrade que começamos esta fala, esse encontro de hoje. Falamos sim do antes e do depois. Aquilo que antes impulsionou a Semana de Arte Moderna. E o depois, aquilo que a arte moderna, aquilo que a Semana de Arte Moderna impulsionou. E vamos então, o que veio antes, o que veio depois dessa semana? Quais foram as inspirações e as reverberações? É por isso, meu querido, que eu te convido para rememorar o período em que tudo começou, em que tudo ocorreu. Quando falamos em Semana de Arte Moderna, estamos falando do primeiro momento modernista, de 1922 a 1930, período do qual eu destaco aqui para vocês. Este é o período que estamos falando. A Semana de Arte Moderna é, então, o estupim, o ponto inicial, aquilo que impulsionou a primeira geração de modernistas. Até perto de 1930. Isso. Mas qual era a dos modernistas? Qual era a da Semana de Arte Moderna? Quais eram as suas intenções? Para isso eu tenho aqui as características, as principais características, as características gerais desse primeiro momento modernista. Desejavam um rompimento com todas as estruturas do passado, de modo um caráter anárquico, fortemente destruidor, por meio de uma postura nacionalista de forma crítica e ufanista. De um aspecto de pesquisa formal, a pesquisa histórica, com base nas origens do Brasil. Por isso, uma pesquisa também de cunho quinhentista, que quer dizer olhar para o passado, olhar para 1500 e criticar como tudo aconteceu. Estes modernistas também valorizam a figura do índio como verdadeiramente brasileiro e procuram, na linguagem, uma língua brasileira genuína. Por meio de paródias, exercem as suas críticas. Uau! Mas agora, caindo então neste tema do nosso encontro. Antes da semana. O que impulsionou essa semana? O que é importantíssimo pesquisarmos, estudarmos, que acabou potencializando essa semana? Um fato são as vanguardas europeias. Isso mesmo, as vanguardas, meu querido. Entendemos por vanguarda um movimento formado por um grupo de pessoas que, por seus conhecimentos, nada de magia, por seus conhecimentos ou por uma tendência natural, acabam exercendo um papel de pioneiros em determinados assuntos culturais, artísticos ou políticos. Um vanguarda é aquele que enxerga além do seu tempo. Foi assim que aconteceu com os ismos europeus. Cubismo, futurismo, expressionismo, isso, dadaísmo, surrealismo. Todas essas vanguardas, esses movimentos, acabaram influenciando, sim, as posturas que levaram à Semana de Arte Moderna. Meu querido professor Josi, e depois? Depois vamos citar aqui alguns movimentos, algumas manifestações, alguns manifestos. Dentre eles, o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, de 1924, por Oswald de Andrade, dos quais eu cito aqui alguns trechos. A poesia para os poetas, a alegria dos que não sabem e descobrem. E aqui eu mais tenho, assim, uma afinidade. A língua sem arcaísmos, sem erudição. Natural e neológica, a contribuição milionária de todos os erros. Como falamos, como somos. Este trechinho aqui do manifesto diz muito sobre a busca de uma língua genuinamente brasileira. Só não se inventou uma máquina de fazer versos, já existia o poeta parnasiano. É uma crítica aí aos poetas do final do século XIX com a tendência parnasiana.
Outro manifesto que devemos reconhecer aqui como depois da semana, o Manifesto Antropofágico de 1928. O movimento da antropofagia, que acabou crescendo ali em torno do casal Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, em torno também daquela obra do Abaporu. Tupi or not tupi? That's in the question. Uau! Foi porque nunca tivemos gramáticas, nem coleções de velhos vegetais, nem soubemos o que era urbano, suburbano, fronteiriço e continental, preguiçosos do mapa mundi no Brasil. E a maior provocação, antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. Além desses manifestos, trouxe para vocês aqui, mais por volta do meio do século XX, o movimento do concretismo, a poesia concreta, que acabou voltando para a geração de 22 e valorizando a forma e a comunicação visual sobre o conteúdo. Eles recusavam totalmente a poesia tradicional, decretando inclusive a morte do verso. A morte do verso tradicional. Estava decretada a morte desse verso. Desse jeito, eles acabam explorando diversas possibilidades e espaços visuais e a palavra em seus vários níveis. Vejamos, meus queridos, o plano piloto da poesia concreta está aqui. O verbo vocovisual explorando o semântico, o sonoro e o visual. Isso. E um outro movimento que precisamos interpretá-lo como uma ressonância dessa semana é o tropicalismo, que teve o seu apogeu aí por volta de 1967. Os tropicalistas que, de forma geral, buscavam uma reinterpretação do Brasil, mantendo sempre uma ideia de atualização, de incorporação de elementos externos, elementos que vinham de fora. Este movimento do tropicalismo tem uma forte ligação ao movimento antropofágico lá do Oswald de Andrade. Você observa então que a semana aconteceu em 1922, mas com esta semana a movimentação, a reverberação está em progresso. Anos depois, décadas depois, nós temos outras influências que foram baseadas nessa semana. Ou seja, meu querido, a semana pode até ter começado pequena, sim, mas ganhou reverberações, foi se encorpando ao longo dos anos. Espero ter contribuído com vocês com esse antes e depois da Semana de Arte Moderna. Meu querido, curta o nosso canal, inscreva-se e sempre estaremos juntos. Um beijo, outro beijo para ficar gostoso. Até mais. Valeu!